Sintam-se todos cumprimentados, estou aqui para mais uma aula de matemática e estarei aqui resolvendo este exercício correspondente à integral superficial de segunda espécie, então fiquem comigo até o final deste vídeo. Antes de começarmos, vou pedir para que partilhem o vídeo para que mais pessoas vejam, deixem os vossos likes para promover o vídeo e subscrevam-se ao canal, para ajudar no crescimento do canal, e também ativem o sino das notificações para que sejam notificados no caso de haver um novo vídeo. E vou pedir para que deixem nos comentários os vossos pareceres sobre o vídeo, assim como sugestões de vídeos que querem que eu apresente aqui no canal. Eu trabalho com matemática, física e algumas cadeiras ligadas à engenharia, tais como resistência dos materiais, mecânica dos sólidos, hidráulica ou mecânica dos fluidos, análise de estruturas de betão, estruturas metálicas, etc. Então, o exercício diz aqui: calcule o integral de x ao quadrado d de x d de y mais y ao quadrado d de x d de z mais z ao quadrado d de x d de y, onde essa é a face externa da semi-esfera superior. É x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a ao quadrado, não é? Então, dizer que tem disponível aqui no canal o vídeo teórico correspondente a essa matéria, assim como também vídeos teóricos e vídeos de exercícios práticos de matérias tais como integral linear de primeira espécie, integral linear de segunda espécie, integral superficial de primeira espécie. Então, aqui estaremos resolvendo esse integral linear de segunda espécie. Então, aqui o que nós vamos fazer em primeiro lugar é definir aqui as características dessa superfície, porque temos de determinar esse integral ao longo da superfície. Mas antes mesmo vamos precisar de repassar este integral aqui, que é integral S de x ao quadrado d de x y, d de z mais y ao quadrado d de x e d de z mais z ao quadrado d de x d de y. Bom, no vídeo teórico a que me refiro, estive lá a ensinar que o integral superficial se apresenta desta maneira: integral superficial de segunda espécie, para o caso. Então, d de x, d de y, d de z, e mais q, d de x, d de z, e mais r, d de x, d de y, não é? Mas isso pode ser transformado ou simplificado no caso de superfícies curvas, porque essa expressão aqui é mais adequada para superfícies planas, mas quando se trata de superfícies curvas, nós aqui, por exemplo, estamos a falar de semisfera superior. Então, podemos reduzir essa fórmula para aqui menos t, aqui derivada parcial de z em x, depois menos q, depois vezes derivada parcial de z em y, depois mais r e d de x, d de y, mas isso no caso do vetor unitário ele ser positivo. Ensino lá positivo, ensino lá no vídeo quando é que é positivo e quando é que é negativo, mas volto aqui a repetir: o vetor unitário de uma certa superfície é positivo, quando forma um ângulo agudo com o semi-eixo vertical positivo, nesse caso OZ, positivo. E também temos outra fórmula para o caso de vetor unitário negativo. Então, teríamos aqui S e depois aqui teríamos P d de z sobre aqui x mais Q aqui d de z em y, e depois menos então R, assim, e aqui d de x
d de y no caso de n negativo. E aqui o n é negativo no caso de o n, que é a normal da superfície, né? No caso de esse n aqui formar um ângulo que não seja agudo, né? Em relação ao eixo OZ, nesse caso o eixo vertical. Então, nós já temos aqui as fórmulas, mas só com base na análise, não é, da nossa superfície é que vamos saber qual é a fórmula que vamos usar. Então, se essa é a esfera superior e falando da parte externa, vamos ver aqui, vamos ter nós x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a a ao quadrado. Em primeiro lugar, nós podemos perceber aqui que trata-se de uma esfera com centro na origem, não é, e de raio A, não é? Então, a sua semisfera superior vai ter a sua superfície externa, não é? A superfície externa vai ser a superfície superior, nesse caso da semisfera. Vamos supor que tenhamos aqui a semisfera assim, e aqui assim, e depois aqui, não é? Nesse caso seria a semisfera, vai ser em Z, qual é uma certa função de xy, não é? Então, a superfície externa é essa aqui, não é? De cima, e normal vai ser, não é, algo assim, não é? Para fora. Se falassem da superfície interna, normal seria para dentro. Então, se formos a ver, o eixo Z, por exemplo, passaria assim, não é? Z. E se formos a ver aqui, para qualquer que seja o ponto dessa semisfera superior, não é? E a superfície externa, para o caso, a normal ela vai ser positiva, porque todos vão formar um ângulo que seja agudo, não é? Com o eixo Z, não é? Como podem ver aqui. Se fosse a semisfera inferior, não é? Por exemplo, só para percebermos aqui, o vetor seria, por exemplo, isto ou isto, não é? Se formos a ver o ângulo formado com Z, seria isto tudo ou isto tudo, então não seria agudo. Então a normal correspondente à superfície exterior para a semisfera inferior seria negativo. Para o nosso caso aqui é positivo, então a fórmula que vamos usar vai ser esta daqui. Agora vamos definir a própria semisfera superior, e vai ser Z, não é, igual a aqui raiz de a ao quadrado e depois menos aqui x ao quadrado mais y ao quadrado, fechar, e isto fica assim. Daí nós, como vamos determinar ao longo dessa superfície, e temos que ter em conta que vamos determinar ao longo do seu domínio, né? Ou vamos integrar ao longo do seu domínio. Falei de determinar, aqui queremos falar de integrar. Vamos integrar ao longo do seu domínio, então precisamos de determinar o seu domínio. Então o seu domínio vai ser a, não é, ao quadrado menos x ao quadrado mais y ao quadrado, que tem que ser maior ou igual a zero. E a partir daqui nós vamos perceber que o x ao quadrado mais y ao quadrado, que já nem precisava pôr parênteses, né? Tem que ser menor, menor, né? Porque se passa para o outro lado fica positivo isto, quando passa para o outro lado, e fica menor que a ao quadrado. E vamos perceber que o domínio, na verdade, aqui x, aqui y, o domínio vai ser um círculo de raio A. Então A menos A, depois A e menos A. Então o domínio vai ser este, não é? Então já temos aqui o domínio esboçado. Isso vai nos ajudar a determinar os limites de integração. Vamos determinar agora as derivadas parciais para podermos substituir na nossa fórmula, não é? Então, derivada parcial de z em x vai ser igual, então derivada parcial disso em x, vamos derivar primeiro o argumento e depois aqui vamos derivar em função do argumento. Sabemos que se aqui é x, o u, a sua derivada vai ser 1 sobre 2u. Então essa vai ser a derivada em função do argumento.
E depois temos que determinar também o próprio argumento. Para quem já aprendeu derivadas, sabe como é que se deriva quando se trata de funções compostas. Então, vamos derivar aqui parcialmente, né? Então, teríamos aqui nós, a derivada disso seria menos 2x, depois sobre 2 raiz disto. Então, 2 com 2 vão se simplificar, vamos ficar aqui com menos x e depois raiz de a ao quadrado menos aqui x ao quadrado mais y ao quadrado, assim. E derivada parcial de z em y vai ser igual a, como vemos que o y está na mesma posição também, então vamos ter a mesma fórmula para a derivada parcial. Aqui apenas colocar o y, então aqui x ao quadrado, y ao quadrado. Aqui falei de mesma posição, não é mesma posição, está sujeito às mesmas condições, não é? É assim que se diz melhor. Então, essas são as derivadas parciais. Então, só precisamos de substituir aqui, né? Então, nosso integral vai ficar aqui, integral em S. Então, menos com menos vai ficar mais, não é? Então, o nosso P é x ao quadrado. Com esse x fica ao cubo, né? Então, ficamos aqui com x ao cubo, depois raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado mais y ao quadrado, assim. E depois aqui temos menos, e este aqui tem um sinal menos, vai ficar mais, né? Mais, e o que é y ao quadrado, então com esse y fica ao cubo. Então ficamos aqui raiz a ao quadrado menos x ao quadrado mais y ao quadrado, assim. E depois y ao cubo. E depois temos aqui o r positivo, né? Então o nosso r é z. Então ficamos aqui com mais o z, né? E ao quadrado. E se formos a ver, o nosso z é este aqui, e ao quadrado vai se eliminar então a raiz. Ficamos com a ao quadrado menos aqui x ao quadrado menos mais, aliás, y ao quadrado, e fechamos isto. Prontos, é isto que colocamos aqui, ficou ao quadrado, né? Porque vimos que o r é z ao quadrado, então colocamos isso ao quadrado, simplificou-se, e depois fechamos aqui, é tudo d de x e d de y, né? Depois eu tenho dito, né, quando se trata de integral dupla, para limites, não é? Ou para domínios limitados por linhas curvas, melhor mesmo é usar coordenadas polares, não é? Ou mudar para outras coordenadas, não é? As retangulares elas não facilitam. Então, para o caso aqui de coordenadas polares, nós temos que lembrar que o x vai ser igual a r cosseno de φ, e depois y é igual a r sen de φ. E temos que lembrar também que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. E prontos, é isso. E depois vamos definir os limites, não é? Para este domínio aqui em coordenadas polares. Os limites para o ângulo, se formos a ver, é de 0 até 2π. Então vamos colocar aqui 0 a 2π. E depois, quanto aos limites para o raio, né? O raio é a partir daqui até esta linha aqui, que vai limitar exteriormente o domínio, né? Então temos como determinar esta linha aqui. Se formos a ver, esta linha aqui é uma circunferência de raio R, não é? Aliás, de raio A, perdão. Então, se é uma superfície de raio, se é uma linha de raio A ou uma circunferência de raio A, teremos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a ao quadrado. Então, em coordenadas polares já dissemos que isso é r ao quadrado, então ficamos com r ao quadrado igual a ao quadrado,
Com isso ficamos com R que é igual a A. Então nosso R, né, para este domínio aqui vai ter os limites inferior a 0 e superior vai ser A, né? Então já temos aqui os limites. Agora o que vamos fazer? Vamos substituir aqui no nosso integral, né? Então vamos ter aqui integral vai ser igual, primeiro em φ, então é de 0 a 2π, e d de φ, depois integral de 0 a A, que é para R, né, nesse caso, e ou são os limites de R, e depois vamos colocar isso tudo que temos aqui, e aqui vamos ter raiz de A ao quadrado menos R ao quadrado, não é? Porque isto é R ao quadrado. Então o x ao cubo vai ser isto, não é? Então R ao cubo cosseno ao cubo de φ, e depois mais aqui traço de fração, vamos ter também raiz de A ao quadrado menos R ao quadrado, assim, e depois isto vai ser R ao cubo seno ao cubo de φ, e depois mais, não é? Aqui A ao quadrado e depois menos R aqui ao quadrado, depois fechamos isto e ficamos aqui com, já dissemos que isto aqui em coordenadas polares fica R d de φ, mas o d de φ já colocamos aqui à parte, então ficamos aqui com d, aliás R, perdão, primeiro R e depois d de R, assim, não é? Então continuando aqui, isso vai ser igual integral 0 a 2π e d de φ integral 0 a A, não é? E depois, se formos a ver aqui, vamos abrir aqui os parênteses, temos aqui mesmo denominador e vamos colocar aqui o mesmo denominador aqui abaixo, depois vamos ver que o R aqui quando passa vai multiplicar aqui e aqui, então vamos colocar o R à quarta, não é? E como vai ser aqui podemos colocar em evidência, ficamos com cosseno ao cubo de φ mais seno ao cubo de φ, não é? E depois aqui abaixo então raiz de A ao quadrado menos R ao quadrado, assim, e depois mais, então R passa a multiplicar aqui, fica A ao quadrado R menos R ao cubo, não é? Fechamos aqui e D de R. Então daí conseguimos perceber aqui que temos uma expressão chata por integrar, então vamos buscar integral à parte, né? Como essa é constante podemos não meter aqui ao integrar a parte, vamos fazer aqui o integral indefinido de R à quarta sobre raiz de A ao quadrado menos R ao quadrado, assim, e D de R, não é? Então este vamos colocar depois, não colocamos para não fazer confusão aqui. Então aqui temos que fazer transformação trigonométrica, não é? Então por transformação trigonométrica nós precisamos esboçar um triângulo primeiro, um certo ângulo. Aqui vamos perceber que A é a hipotenusa, depois R é um dos catetos, e depois raiz de A ao quadrado menos R ao quadrado também um dos catetos, e a partir daqui nós percebemos que seno de φ vai ser igual a, como estou a transformar, não é o φ daqui, vou colocar mesmo alfa, não é? Então seno de alfa aqui vai ser igual a R sobre A, não é? Depois cosseno de alfa vai ser igual a raiz de A ao quadrado menos R ao quadrado aqui sobre A, não é? E aqui vamos ter que o R vai ser igual a A seno de alfa e depois raiz de A ao quadrado menos
R ao quadrado é igual a A cosseno de alfa, né? Daí já podemos substituir aqui e tal, mas precisamos também de R, não é? Dizer aqui que não podíamos, por exemplo, usar a razão trigonométrica tangente, porque ia complicar mais as coisas, teríamos R sobre isto e não tem aqui uma parcela aqui que poderia nos facilitar as coisas, não é? Então é por isso que mudamos mesmo para seno e cosseno, porque se formos a ver o seno aqui só tem R na parte superior e o cosseno só tem o radical aqui, e como poderão ver ao isolarmos aqui temos para podermos substituir aqui. Agora quanto ao DDR, vamos derivar este e vamos achar o DDR. Então derivada de DDR em alfa vai ser igual, né? Estamos a derivar isto, vai ser A cosseno de alfa. Então daí nós percebemos que o DDR vai ser igual a cosseno de alfa de alfa. Daí já não temos muito espaço, né? Vou precisar aqui aliviar um certo espaço, né? Isso aqui já estivemos aqui a usar, podemos aqui eliminar. E pronto. E daí continuando aqui, vamos substituir neste integral e teríamos integral o R à quarta, já dissemos que R é seno, então ficamos aqui com A à quarta seno à quarta de alfa, e depois abaixo isto aqui é A cosseno de alfa, então ficamos aqui com A cosseno de alfa vezes o DDR é A cosseno de alfa de alfa, A cosseno de alfa de alfa. Então isto podemos simplificar e o nosso integral fica igual a A à quarta integral de seno ao quadrado, aliás a quarta de alfa de alfa, não é? E se formos a ver, isso vai ser igual a A à quarta integral de seno ao quadrado de alfa ao quadrado, né? de alfa. Então isto vai ser igual a A à quarta integral, isto aqui vai ser 1 sobre 2 menos cosseno de 2 alfa sobre 2. Então ficamos aqui com 1 sobre 2 menos cosseno de 2 alfa sobre 2, então ao quadrado de alfa. Então isso vai ser igual a à quarta integral de isto aqui, então ao quadrado vai ser 1 sobre 4 menos o dobro do primeiro pelo segundo. O dobro do primeiro já é 1 pelo segundo, então vamos multiplicar isso, ficamos com cosseno de 2 alfa sobre 2, né? Então mais o quadrado do último mais cosseno ao quadrado de 2 alfa e sobre 4, né? E daqui de alfa, né? Então isto transformou-se nisto, e continuando aqui precisamos transformar isso também, e vai ser igual a à quarta integral de 1 sobre 4 menos cosseno de 2 alfa sobre 2, e depois isto daqui mais aqui 4, isto vai ser 1 sobre 2 mais cosseno de 2 vezes este ângulo, então fica o cosseno de 4 alfa sobre 2, então fechar de alfa. Então isso vai ser igual a à quarta integral, aqui abrir parênteses, então ficaremos aqui com 1 sobre 4 menos, vou escrever aqui mais abaixo, não há muito espaço aqui, né? Então ficaremos aqui, isso é igual a à quarta integral de 1 sobre 4 menos cosseno de 2 alfa sobre 2, né? E isto daqui fica mais 1 sobre 8, depois
mais cosseno de 4 alfa sobre 8 também, e aqui de alfa, e depois isso vai ser igual a quarta, não é? E isto aqui mais isto vai ser 3 sobre 8, então integrado em alfa vai ser 3 sobre 8 alfa, não é? Então somei isto, depois integrei logo, então integral disto vai ser seno de 2 alfa sobre 4, integral disto vai ser seno de 4 alfa sobre 32, né? Assim, e mais c. Então a integral dessa expressão aqui, né? Então nós temos isto aqui, precisamos de colocar em R, né? Porque integramos em R, precisamos de colocar em R, né? Então o que é que vamos fazer agora? Vamos desenvolver isto, né? Porque aqui temos, por exemplo, seno de 2 alfa, seno de 4 alfa. Precisamos ter seno de alfa e cosseno de alfa para conseguirmos colocar aqui de boa forma. Então isso vai ser igual a quarta e depois 3 sobre 8 alfa, depois menos aqui seno de 2 alfa é o mesmo que 2 vezes seno de alfa e depois cosseno de alfa. Então vamos tirar daqui e substituir. Depois mais, agora seno de 4 alfa vai ser 2 vezes seno de 2 alfa, não é? Vezes cosseno de 2 alfa, e seno de 2 alfa por sua vez é 2 vezes seno de alfa e cosseno de alfa. Depois nos resta o cosseno de 2 alfa, como nós dissemos. Cosseno de 2 alfa é igual a cosseno ao quadrado de alfa, né? Menos seno ao quadrado de alfa. Então ficamos assim, né? E depois aqui sobre 32 e fechamos mais c. Então agora podemos ir substituindo enquanto continuamos desenvolvendo algumas coisas. Isso vai ser igual a quarta, que abre parênteses, alfa, não é? Se formos a ver aqui, seno de alfa é R sobre A, então alfa vai ser aqui, seno de R sobre A. Então vamos por aqui 3 sobre 8 arcseno de R sobre A, assim, os menos, aqui traço, aliás, parente reto, então menos, aqui temos 2 vão se simplificar e ficamos abaixo com 2, então aqui traço de fração, seno de alfa, já dissemos que é R sobre A, e cosseno de alfa é raiz disto tudo sobre A. Então, ao multiplicarem-se, vão ter o denominador A ao cubo, aliás, ao quadrado, e pode passar para baixo. Já dissemos que aqui abaixo tem 2, porque simplificamos, então vamos ficar com 2, A ao quadrado, e acima R, raiz de A ao quadrado menos R ao quadrado. Então, vai ficar assim. Para aqui, então, para aqui, nós temos aqui 4 com 32, vai simplificar, vai ficar 8 abaixo. Então, mais aqui, aqui já dissemos, vai ficar 8 abaixo, mas já aqui temos seno de alfa e cosseno de alfa, não é? E seno de alfa e cosseno de alfa já vimos aqui que vai ter esse produto, depois A ao quadrado abaixo. Então vamos ter aqui um certo A ao quadrado, né, por conta do produto desses dois, vezes o 4 que já o 4, vou colocar 4 primeiro. Da simplificação tivemos 4, depois temos A ao quadrado por conta desse produto, depois ainda por conta do produto vamos ter R, não é? E depois aqui raiz de A ao quadrado menos R ao quadrado, não é?
e vezes, aqui abrir parênteses, temos cosseno ao quadrado de alfa, não é? Então, cosseno ao quadrado de alfa e menos seno ao quadrado de alfa. Então, no cosseno ao quadrado de alfa e menos seno, podemos fazer aqui a parte para vermos, é este. Então, ao quadrado vai ser a ao quadrado menos r ao quadrado, sobre abaixo ao quadrado vai ser a ao quadrado. Então, menos o r ao quadrado, porque é o seno, né? E sobre a ao quadrado, né? Então, isto vai ser igual, se formos a ver, é a ao quadrado menos aqui menos 2r ao quadrado sobre a ao quadrado. Então, o produto, então, como resultado disto aqui, vamos ter isto aqui a multiplicar e tem um certo denominador que é a ao quadrado. Então, a ao quadrado vai passar para baixo e ficamos aqui acima com a ao quadrado menos 2r aqui ao quadrado, fechamos e vamos ficar aqui com o denominador que é a ao quadrado e vai passar a multiplicar aqui também, não é? E depois já fizemos todas as operações, fechamos, mais c, não é? Daí, para continuarmos, não temos aqui mais muito espaço, vamos aqui limpar, não é? Para podermos ter espaço. E aqui e pronto. Para continuarmos aqui, o integral que estamos a resolver esse, transformamos para este, né? E demos continuidade e viemos até aqui. E continuando então, porque viemos até aqui, então podemos até eliminar este também. Aqui. Então, dando continuidade aqui, teremos que este integral é igual, então vai ser igual a integral de 0 a 2π de φ, não é? Então, temos que integrar isso, depois substituir aqui pelos limites. Então, esta parcela aqui já integramos, este é o valor, mas como ela é muito longa, ou o integral correspondente é muito longo, vou colocar aqui i, não é? Que corresponde a essa parcela, e depois aqui cosseno ao cubo de φ e seno ao cubo de φ, não é? Depois mais integral deste aqui vai ser a ao quadrado sobre 2r ao quadrado, né? Integral disto. Depois menos, aqui é mais, aqui é menos, aqui mais, aqui menos. Então isto vai ser r à quarta sobre 4. Assim fechamos e depois os limites de integração são 0 a, né? Então, para fazermos a devida substituição aqui, não é? Vamos calcular o i primeiro, ou vamos substituir aqui para i, depois vamos substituir aqui para aqui, depois para aqui, e depois vamos fazer aqui a subtração, não é? Com a substituição por 0, não é? Então, quando é a, o i, não é? Aqui, se formos a ver a, não é? O i vai ser 0, não é? Aqui 0, e depois aqui também 0, depois aqui a vai ser 1, a arquição de 1 é π sobre 2, que é 90, não é? Π sobre 2, então isto vai ser 3π sobre 16, não é? E depois aqui o a à quarta, então é o valor correspondente quando é a. E vamos ter aqui então, isso é igual a integral de 0 a 2π d de φ, depois aqui abrir parênteses, né? Abrir parênteses, e aqui para fazermos então a substituição, depois subtração. Então dissemos que quando é a, o valor de i vai ser 3
sobre 8 vezes π sobre 2, então fica 3π sobre 16. Então vezes a quarta. Então ficamos com 3π a quarta sobre 16. Então vezes aqui cosseno ao cubo de φ mais seno ao cubo de φ. Assim, depois mais substituímos por a aqui, vamos ter a quarta sobre 2. Aqui menos a quarta sobre aqui 4. Depois fechamos. Depois menos, vamos substituir agora por 0, né? Então substituímos por 0. Aqui por 0 vai ser 0. Por 0 aqui vai ser 0. Aqui por 0 temos 0 também. Então vai ser 0. Então tudo é 0, não é? Para o i, não é? Então para o i é 0. Depois substituímos aqui também 0, 0, tudo 0, né? Então tudo vai ser 0. Então fechamos aqui. E pronto, ficamos com isto. Isto vai ser igual aqui integral 0 a 2 π, e aqui abrir parênteses, não é? E vamos ter aqui o 3π a quarta sobre 16 cosseno de 3φ mais seno ao cubo de φ. Aqui eu disse de 3 é ao cubo, né? Então isto aqui vai nos dar mais a quarta sobre 4, né? Fecharmos, e tudo isso de φ. Temos que integrar então. Então aqui continuando, né? Isso vai ser igual a, aqui abrir parênteses, 3π a quarta sobre 16. Então esses integrais ou integrais correspondentes a essas expressões vamos ver na tabela, não é? Para não levarmos mais tempo do que já levamos. E este aqui vai ser aqui 2 mais cosseno ao quadrado de φ, não é? Fechar, seno de φ sobre 3, não é? Depois este daqui vai ser menos, não mais, menos, perdão. Aqui vai ser menos 2, não é? Mais seno ao quadrado de φ, então cosseno de φ, e sobre 3. Depois fechamos, mais o integral deste em φ vai ser a quarta sobre 4φ. Depois fechamos os limites de integração 0 a 2π, não é? Então vamos eliminar isto aqui para ganharmos espaço, não é? Então continuando aqui, vamos fazer a substituição correspondente. Isso vai ser igual, aqui vou abrir parênteses. Primeiro vamos substituir com 2π, não é? E aqui por 2π vai ser 0, não é? Então vai anular isso tudo. Depois aqui por 2π vai ser 1, e aqui por 2π 0. Então vou por aqui primeiro 3π a quarta sobre 16, não é? Sobre 16, depois abrir parênteses correspondente a essa parcela. Aqui já dissemos que vai ser 0 com 2π, e aqui vai ser aqui 0, então ficamos com 2, aqui 1, então menos 2 sobre 3, não é? Fechamos, então correspondente a essa parcela aqui, não é? Então é menos 2 sobre 3. Depois mais aqui por 2π, ficamos com o 2, vai simplificar aqui o 4, vamos ficar com π a quarta sobre 2. Então π a quarta sobre 2.
não é? Com 2π aqui simplificamos, fica π à quarta sobre 2. Então fechamos aqui e depois menos, então para substituir por 0. Então por 0, aqui com 0 vai ser 0 e depois aqui com 0, aqui eu vou aproveitar abrir parênteses, vou colocar esse 3π à quarta sobre 16, não é? Abrir parênteses, aqui já dissemos que vai ser 0 e aqui por 0 vamos ter aqui 2, aqui 0, vamos ter 1 de novo, então ficamos com menos 2 sobre 3 aqui porque é 1, então aqui tudo 2 sobre 3, depois fechamos, né? Depois vamos por aqui, vai ser 0 tudo, então fechamos e aqui fechamos, então isso vai ser igual, né? Agora podemos aqui desenvolver isso e ficamos nós com aqui menos, o 3 vai simplificar este, não é? Então vamos ficar aqui, o 2 vai dividir aqui também, vai ficar 8, então vamos ficar com menos π à quarta sobre 8 em primeiro lugar, né? Isto simplifica, π à quarta sobre 8, depois aqui mais π à quarta sobre 2, né? Depois aqui temos isto aqui, vai ser positivo, por menos com menos vai ser positivo, então 3 com 3 desaparecem, não é? Então 2 aqui fica 8, então ficamos com positivo aqui, π à quarta sobre 8, não é? Então depois este sai com este, e depois isto vai ser igual a π à quarta sobre 2. Então, este é o resultado final, né, desse integral, mas levou muito tempo, não é? Mas isso é por conta da natureza dos exercícios, não é? O tipo de exercício por si já leva muito tempo, eu tinha que explicar aqui por detalhes, não é? Para que possam entender, porque não estou a resolver para obter o resultado apenas, mas estou a explicar como é que se fazem as coisas, não é? Então vou ficar por aqui, espero ter ajudado muito. Não se esqueçam de partilhar o vídeo para que mais pessoas vejam, deixarem os vossos likes para promover o vídeo e ativarem o sino das notificações para que sejam notificados no caso de haver um novo vídeo, e até ao próximo vídeo.